ler aí então o Salmo 31, é um salmo de Davi. Você vai perceber aqui que Davi ele vai apresentar a sua oração, a sua súplica diante de Deus, mais uma vez diante de um cenário terrível, com muitas adversidades, como nós temos visto aqui ao longo do estudo nos Salmos, inúmeras circunstâncias difíceis, né, que este servo do Senhor Davi enfrentou. E aqui mais uma vez, agora ele está agradecendo, louvando a Deus, você verá isso no decorrer do Salmo, que ele rende graças ao Senhor, louva ao Senhor, e ele exorta todos os cristãos, ou seja, todos os servos de Deus, a manterem um coração grato a Deus e exaltarem ao nome do Senhor em todo momento. Ele vai dizer isso por meio deste salmo, que todos nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. E o interessante aqui neste salmo, que diante de um cenário completamente adverso, Davi mais uma vez, ele está, toda a sua motivação e toda a sua força, vem justamente de que Deus é o Senhor, de que Deus é o refúgio, é a fortaleza, é o escudo e a proteção dele. E é isso que lhe dá força para continuar, dá força para enfrentar as adversidades da vida. Com muitos inimigos, ele vai dizer aqui que muitos inimigos estavam se levantando contra ele, que além de se levantarem contra ele, estavam incitando também a outras pessoas a se levantarem contra ele. E aí então ele busca o refúgio, o refrigério, a força em Deus. Então passamos a ler aí Salmo 31, verso 1 em diante. Ele diz: Senhor, eu me refugio em Ti, que eu não me frustre, livra-me pela Tua justiça. Interessante que já logo no início, ele diz isso: Senhor, em Ti me refugio, eu refugio em Ti. Ou seja, em Ti eu confio. Não importa o cenário, não importa o tamanho que sejam os problemas, não importa o tamanho ou a quantidade dos meus inimigos, o Senhor é o meu porto seguro. Em Ti eu deposito a minha confiança e tenho certeza que não serei frustrado, e não terei nenhuma frustração. Verso 2: Inclina teus ouvidos para mim, livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Interessante que no verso 2 ele diz isso: Sê a minha rocha segura. Ele está pedindo a Deus: Senhor, seja a minha rocha de refúgio, a minha fortaleza poderosa para me salvar. E agora no verso 3, ele reafirma com toda a convicção. Agora ele não está pedindo: Senhor, seja a minha rocha. No verso 3 ele diz: Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ele está reafirmando, está trazendo a minha e a sua vida justamente isso. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza. E além dele ser a minha rocha e a minha fortaleza, ele continua ainda no verso 3 dizendo: Guia-me e encaminha-me por causa do Teu nome. Ou seja, além do Senhor ser a minha rocha e a minha fortaleza, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu líder, o Senhor é aquele que conduz a minha vida. Para quê? Por causa do Teu nome, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja louvado e bendito. E agora ele começa a descrever os seus sofrimentos, as suas angústias, né? Mais uma vez. Tira-me do laço que me amarraram, pois Tu és o meu refúgio. Entrego o meu espírito nas Tuas mãos, mais uma vez a ideia de: Senhor, eu sou totalmente Teu. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Odeias os que adoram ídolos fúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me regozijarei no Teu amor, pois tem visto minha aflição. Tens conhecido minhas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés num lugar seguro. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e o meu corpo se consomem de tristeza. Aqui uma linguagem para mostrar o tamanho do seu sofrimento, da sua angústia, da sua aflição. E no verso 10 ele diz o porquê. Tanta angústia, tanta aflição. Pois minha vida, mais uma vez continuando aqui, ele diz: pois minha vida é consumida pela angústia, e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece, e meus ossos se consomem, em razão da minha culpa. Ou seja, o que ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu estou sofrendo por conta dos meus pecados. Eu sei que eu estou colhendo muito daquilo que eu plantei. E é isso que a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse. Nós tentamos achar um culpado para tudo. Diante dos sofrimentos, diante das enormidades da vida, as pessoas perguntam, se crianças morrem, mas se Deus é bom, por que crianças morrem?
Se um avião cai, as pessoas dizem, mas se Deus é bom, por que tanta tragédia? Por que tanta desgraça e tanta ruína? Como se a culpa fosse de Deus. Há alguns cristãos que eles querem ser isentões, eles não querem dizer o porquê. Por que há tanto sofrimento se Deus é bom? Mas a Escritura é muito clara, o cristianismo bíblico, ele é muito claro. Todo o sofrimento que nós enfrentamos é justamente por conta do pecado. Seja de forma direta ou indireta. Davi está dizendo que ele está sofrendo por conta de um pecado direto. Mas muitas vezes eu e você podemos sofrer por conta de um pecado de maneira indireta, porque nós fomos influenciados pela queda. Antes da queda não havia cardos nem abrolhos, não havia sofrimentos, não haviam dores, não haviam angústias. Adão, como representante da raça humana naquele exato momento, trouxe essa desgraça sobre todos nós. Então, todo sofrimento, quando alguém perguntar se Deus é bom, por que crianças morrem, se Deus é bom, por que aviões caem, ora, por conta do pecado do homem. O homem se distanciou de Deus. O homem decidiu viver a sua vida longe de Deus e agora ele colhe fruto dos seus pecados. É simplesmente isso que a Escritura nos anuncia de forma muito clara. Ah, mas inocentes têm morrido. Não, o único inocente que de fato pisou neste mundo foi realmente morto. Foi crucificado, cuspido, humilhado na cruz do Calvário. Ele é o único inocente que pisou aqui nesta terra. Se tratando de nós, seres humanos, somos todos podres, depravados, corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça. E se você não tiver o entendimento correto da doutrina, da depravação total, ou seja, o quanto que a queda nos influenciou e nos afetou, você terá grandes problemas para reconhecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, pois afinal de contas, se você não se enxerga como um pecador, se as coisas não saem do jeito que você quer, que você planejou, até Deus pode ser o culpado. Até Deus pode ser colocado contra a parede. E é exatamente isso que muitos cristãos fazem, não é? Como eles não se enxergam como pecadores, como eles não se enxergam que já estão no lucro. Porque a Bíblia diz que eu e você merecíamos a morte e o inferno. Deus nos resgatou das trevas, Deus nos deu a vida eterna. Então não importa se você não tem tudo que você quer. E eu creio que todos nós que estamos aqui, não possuímos tudo que nós queremos. Mas temos infinitamente mais daquilo que nós merecemos. Só de nós termos a vida eterna, a redenção, por meio da obra e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você já teríamos motivo de sobra para adorarmos a Deus e louvarmos ao Senhor. Prosseguindo aqui a leitura, verso 11. Por causa de todos os meus adversários fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos e tornei motivo de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Ou seja, tramaram tanto contra ele que até aquelas pessoas mais conhecidas, mais chegadas, estavam virando o rosto para ele. E ele diz, olha, eu cheguei num ponto, verso 12, sou esquecido por eles como alguém que está morto. Sou como um vaso quebrado, ou seja, dependendo dos feitos de uma pessoa, ela ainda é lembrada por alguns anos, por sua vida, por aquilo que ela tanto defendeu, por seus valores e por aí vai. Mas chega um determinado momento que caiu no esquecimento. E Davi está dizendo isso, as pessoas já se esqueceram, as pessoas nem sequer lembram de mim, parece que eu morri. Verso 13. Pois tenho ouvido a difamação de muitos, há terror por todos os lados. Juntos conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Ó Senhor, mas eu confio em Ti e digo, Tu és o meu Deus. Diante das adversidades, diante das angústias, diante das aflições, será se eu e você nós temos a mesma postura, a mesma posição que o nosso irmão Davi tem? Senhor, mesmo diante deste caos, mesmo diante das enormidades da vida, mais uma vez eu levanto convicto, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Deus, Tu és a minha proteção, Tu és a minha fortaleza. Verso 15. Meus dias estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo, salva-me por Tua bondade. Ó Senhor, que eu não me frustre, porque Te invoco. Que os ímpios fiquem frustrados e sejam emudecidos no Seol ou na morte. Calem-se os lábios mentirosos, que falam com insolência contra o justo, com arrogância e desprezo. Agora, no verso 10, ele diz que tudo que ele estava sofrendo era por conta do seu pecado. É minha culpa, Senhor. É minha culpa que eu estou vivendo isso. Então, só quem enxerga como culpado, ou seja, como um pecador, que
que foi alcançado pela graça do Senhor, que o Espírito Santo um dia trabalhou na vida dele, pode dizer o que Davi vai dizer agora no verso 19. E ele diz: como é grande a tua bondade, que guardaste para os que te temem e preparaste na presença dos filhos dos homens, para os que refugiam em ti. Grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e preparaste na presença dos filhos dos homens, para os que se refugiam em ti. Você consegue ver isso aqui? Quem que pode dizer isso? Em meio ao caos, em meio ao tormento, em meio às dificuldades da vida, abrir os lábios e dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és gracioso, o Senhor tem guardado aqueles que te temem. Só aquele que realmente enxerga a sua miséria, enxerga que se não fosse a graça de Deus sobre nós, todos nós estaríamos perdidos. Verso 20. No abrigo da tua presença, tu os escondes das intrigas dos homens. E em um esconderijo, tu os proteges das línguas difamadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou de uma forma maravilhosa a sua fidelidade para comigo numa cidade sitiada. Assustado eu dizia: estou eliminado diante dos teus olhos. Tu, porém, ouviste minhas súplicas quando clamei a ti. E agora ele traz uma exortação a todos nós. Amai o Senhor, todos vós, seus santos. O Senhor guarda os fiéis e castiga plenamente o soberbo. E, de forma maravilhosa, no verso 24 ele diz: sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperai no Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Como eu disse mais uma vez, Davi está levantando um clamor a Deus, apresentando a sua súplica, a sua oração, ações de graças a Deus, por mais um obstáculo, por mais um inimigo que foi vencido, ou em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades. Ele está adorando a Deus, celebrando ao Senhor, e ele exorta que todos nós façamos isso também. Ele começa dizendo: Senhor, em Ti eu me refugio. Ou seja, toda a minha esperança, esta era a base da esperança de Davi. Eu estou refugiado no Senhor, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. E é algo contínuo, a ideia do texto é algo contínuo. Não é um dia que ele se prostra diante de Deus porque as coisas estão caindo sobre ele. Mas ele diz: Senhor, em Ti eu me refugio. Em Ti eu tenho depositado a minha confiança. E é isso que me mantém de pé. Mesmo que inúmeros inimigos se levantem contra mim, eu não estou com medo dos inúmeros adversários, inimigos que estão se levantando, porque eu tenho colocado diante do Senhor. E Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. A pergunta que eu faço para mim e para você: será se nós, também na prática, quando nós nos aproximamos de Deus, será se nós temos esta mesma atitude, esta mesma confiança que Davi está tendo? Ou seja, de uma forma inabalável, ele está ali seguro, porque Deus o guarda, Deus o protege, ou seja, ele está declarando ali que Deus é poderoso e ele está tranquilo. Ele pode descansar, porque ele está nesse Deus todo-poderoso que é o nosso Deus. Então, o tema da minha mensagem hoje aí é justamente, a vida é sofrimento. Porque mais uma vez é isso que Davi está descrevendo aqui. A nossa vida, enquanto nós vivermos neste mundo caído, vai ser de sofrimento. Muitas angústias, muitas aflições, muitas dores, muitos problemas. Mas Davi está dizendo: resistam, fiquem firmes, porque Deus vai lhes guardar. Deus irá os fortalecer. Porque esta é a realidade, né? No verso 9, no verso 10, ele diz isso: a minha vida está consumida na angústia. Não sei se você já notou, mas se você já leu o livro de Salmos, inúmeras vezes eles estão carregados de orações por alívio, clamando a Deus por refrigério, por refúgio. É isso que inúmeras vezes os salmistas fazem. Buscam ao Senhor. Uma busca contínua por refúgio, refrigério, socorro no dia das adversidades, no dia das angústias. O que nós vemos ali é que a tinta dos salmos
É a lágrima de muitos homens de Deus, que mesmo nos dias tenebrosos, ao invés de abrirem os lábios para murmurarem, para reclamarem, dobravam os seus joelhos, colocavam sua boca no pó e buscavam a Deus, apresentavam a causa diante de Deus. Quase que se consegue ouvir os sussurros dos homens piedosos sofrendo, mas que estavam ali com uma fé inabalável diante do Senhor, buscando ao Senhor. No Salmo 6, no verso 6, o salmista diz: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Veja que é a linguagem que ele está usando. Senhor, eu estou cansado do meu gemido. Toda noite eu faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. O que ele está dizendo é: Senhor, a dor está grande, mas eu tenho colocado diante do Senhor a minha vida. Eu creio que o Senhor, é de Ti que vem o meu auxílio, é de Ti que vem o meu socorro, e eu apresento a minha causa diante do Senhor. O que ele está dizendo, a minha cama é um mar de tristeza. Quando você olha para a história humana, para a natureza, você vê exatamente isso. A miséria, a desgraça. Basta nós olharmos para os países vizinhos. Nós vemos ali pessoas literalmente comendo aquilo que está no lixo, porque não há mais o que comer. Sofrimento, desgraça, inúmeras dores. Só que muitas vezes, se você é pobre, como eu, né, a maioria é pobre. E aí, pobre, né, pobre ele fica sempre almejando aquilo que está lá na frente. Com qual sentido que eu quero dizer? O pobre, ele acha que o dia que ele tiver muito dinheiro, ele não vai ter sofrimento. O pobre, ele acha que quando ele tiver aquela casa, aquele carro, tiver aquele emprego, com muito dinheiro no bolso, não vai haver sofrimento, não vai haver angústia, não vai haver aflição. Isso é ilusão. Isso é uma praga, isso é uma ilusão. Talvez porque nós não tenhamos dinheiro, achamos que o dinheiro resolve tudo. Quase tudo. Mas há muitas coisas que ele não resolve. Há muitas coisas que o dinheiro não pode fazer. Há muitas coisas que o dinheiro não vai te isentar de passar por aquilo ali. Muitos sofrimentos, muitas doenças que não têm cura. O dinheiro não pode curar algo que a ciência não consegue ter uma cura ou ter um paliativo para aquilo. Então, inúmeras vezes, né, ter dinheiro não significa a ausência completa de sofrimento. Ele pode te proporcionar muitas coisas. Mas, se fosse assim, nós não víamos tantos artistas com uma vida infeliz, desgraçada, com uma vida sem sentido, sem propósito, mas com muito dinheiro no bolso, prosperando financeiramente, mas que vivem angustiados. Porque a Escritura diz isso de forma muito clara. Diz o meu Deus, para o perverso não há paz. E o que ele está dizendo? Ele não disse para o adúltero, ele não disse para o homicida, ele diz para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Perverso, à luz da Escritura, é todo aquele que não está ali, prostrado diante do Senhor. Aquele que não se rendeu ao Senhor. A Bíblia o descreve como perverso. Ou seja, note que o texto não diz que ele não vai ter dinheiro, que ele não vai ter muitos bens, que ele não vai ter prosperidade financeira, mas o texto diz, ele não vai ter paz. Paz ele não vai ter. Ele pode ter tudo isso, mas ele não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e descansar em paz. Porque Jesus nos garantiu isso. A paz que eu vos dou, o mundo não pode roubar. Ou seja, essa paz, essa tranquilidade, a certeza do cuidado e do sustento do Senhor, é somente para aqueles que confiam em Deus. Provérbios vai dizer que é melhor o pouco com sossego do que o muito com desgraça. Melhor você ter pouco, melhor pouco com sossego do que muito cheio de desgraça. Veja o trabalho. O trabalho é sofrimento. O trabalho é sofrimento. Quantas pessoas muitas vezes carregam no corpo lesões por causa do trabalho que elas exercem. Muitos chegam a perder, inclusive, membros por conta disso. O trabalho é sofrimento. Essa é a grande verdade. Se você não perdeu nenhum membro do seu corpo, mas muitas vezes você sofre no seu trabalho, porque você tem que aguentar pessoas insuportáveis, pessoas que são difíceis, mas você precisa suportar. Quantas delas temos em nosso trabalho? Pessoas que você olha e você fala, se não for a graça de Deus, eu não aguento. Se não for Deus me dando força e paciência, primeiro a paciência, porque se Ele der a força, eu quebro aquele infeliz, né? Primeiro Deus me dá paciência e força para suportar. Há pessoas que dizem, olha, faça o que você gosta, e você nunca terá que trabalhar.
Isso é uma ilusão, mentira, mentira. Por mais que você faça algo que você goste, tem sofrimento, tem angústia, tem dores. Mesmo que você foi vocacionado para algo, é sofrimento. Por exemplo, no meu caso, velório. Quando fala que morreu um, rapaz, já é uma dor gigante. Porque, igual eu sempre digo, a nossa família são vocês. Né? Porque nós convivemos a maior parte do nosso tempo com os nossos irmãos. Então, se perdemos algum dentre nós, claro que temos a certeza que está redimido pelo sangue do Cordeiro, que estará melhor que nós. Mas nós também nos compadecemos uns com os outros. E velório, você sabe como é que é velório, né, irmão? Velório é difícil. Não tem muito o que você falar. Mas você tem que estar ali. Pelo menos eu creio que eu tenho que estar ali. Independente do cenário, independente se eu não vou falar nada, eu tenho que estar ali, faz parte da minha família. E é difícil. Não é algo que você vai assim, regozijando ali. Não, é dor, é angústia, é sofrimento. Quando você olha para a história humana, há pessoas que sofrem e sentem a dor da solidão, porque decidiram se isolar de todo mundo. Então agora eles sentem a dor da solidão. Mas por outro lado, se você decidiu se relacionar, ter uma família, ter alguém ao seu lado, você vai passar pela dor dos relacionamentos. Porque as pessoas não são perfeitas. Assim como você não é perfeito. Assim como eu não sou perfeito. As pessoas pisam no nosso calo. Assim como nós pisamos no calo delas. No calo de cada um. A vida é assim, cheia de sofrimento. E Davi está dizendo que a causa do sofrimento dele é por conta do pecado. Seja um pecado direto ou não. Somos todos culpados. Que a Escritura anuncia. E se você não tiver esse entendimento, você vai ter um grande problema para reconhecer a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Muitas vezes dizemos, eu não estou em pecado. Por que eu estou sofrendo isso? Você não deve se esquecer, você não está em pecado, você não está vivendo na prática do pecado de forma deliberada, fazendo aquilo que você sabe que é errado e você insiste em fazer aquilo. Você não está vivendo assim. E aí você diz, eu não estou vivendo em pecado, mas por que eu estou sofrendo? Nós não estamos vivendo em pecado, mas cometemos pecado. Carregamos a semente do pecado original. Então, sem consciência de pecado, o cristianismo é impossível ser um cristianismo bíblico, como disse C.S. Lewis. Essa está ali no cerne, no centro do cristianismo, esse reconhecimento de pecado. As pessoas sempre perguntam, por que existe o sofrimento? Aí você vê pastor tentando manobrar por tudo quanto é lado. Que ele não sabe por que tanto sofrimento, por que tanta angústia, por que tanta aflição, já que Deus é bom. Ora, o cristianismo bíblico mostra por que tanto sofrimento. O homem pecou, o homem decidiu andar longe de Deus. O homem simplesmente disse, eu não quero seguir a esse Deus, eu quero seguir a minha própria mente, o meu próprio raciocínio, a minha própria vida. Eu quero ser o meu Deus. Eu não quero me dobrar diante de ninguém. Ora, e por isso sofrem. Por isso sofrem. Meu irmão, se um avião hoje caísse aí com 100 homens, os melhores homens que esta terra pode ter, mesmo assim Deus não seria injusto. Mesmo assim Deus não seria injusto. Mas isso, para aqueles que não reconhecem o seu pecado, para aqueles que não reconhecem quão podres são, isso para eles é inadmissível. Inadmissível. O único justo, o único santo, no sentido de sem pecado algum, que pisou neste mundo, foi Cristo. O único inocente foi pendurado no madeiro. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Foi o único inocente de fato que pisou neste mundo. Então lembre-se, a nossa vida, na maioria das vezes, é tristeza sobre tristeza. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Seja de forma direta ou indireta. Mas você deve ter duas atitudes diante do sofrimento. Assim como Davi está mostrando aqui. Duas atitudes nós devemos ter diante do sofrimento. Primeiro, humildade. Assim como Davi está dizendo, Senhor, a culpa é minha. Estou sofrendo. Estou gemendo. Há muita dor. A minha vida está na angústia por conta do meu pecado. Isso é humildade. Falar, Deus, tem misericórdia de mim. Segundo, um arrependimento constante.
problema dos crentes hoje é que eles acham que arrependimento é um dia na vida, uma vez na vida. Quando ele vem para a igreja, né, quando ele tem um encontro com o Senhor, então ele confessa os seus pecados e crê que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas, e acabou. Eles acham que arrependimento é uma vez na vida. Não, arrependimento é por toda a vida. Pois, afinal de contas, todos os dias temos que nos dobrar diante dele, pedir perdão por nossos pecados, pedimos que ele nos dê graça para que possamos caminhar em novidade de vida. Então, diante do sofrimento, você deve ter essas duas atitudes, humildade e arrependimento constante. Fala, Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Segundo ponto, eu quero destacar aqui essa confiança em Deus, como ele diz no verso 14. Ó Senhor, mas eu confio em Ti e digo, Tu és o meu Deus. Ó Senhor, mas eu confio em Ti e digo, Tu és o meu Deus. Meu irmão, num cenário tão negativo, só a fé pode nos fazer transcender neste mundo caído. Só a fé. Diante dos inúmeros sofrimentos, diante das enormidades da vida, só a fé para nos fazer transcender num mundo caído como esse nosso mundo. Diante do sofrimento, as pessoas dizem, né? Como eu posso crer em Deus no mundo? Com tanto sofrimento, com tanta injustiça, com tantas dores e angústias. Na verdade é, como eu não posso crer em Deus no mundo diante de tantas injustiças? Diante de tanto sofrimento? Como que eu não vou crer em Deus? Como que eu não vou crer em Deus que um dia todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua terá que confessar ele como Senhor? Como eu não vou crer quando eu olho para a história humana e nós vemos inúmeros homens que foram completamente malignos e que foram absolvidos, ou muitos sequer, foram julgados por juízes desta terra. E muitos homens que fizeram tantas atrocidades são idolatrados, são exaltados em meio a uma nação podre e depravada como a nossa. Homens que saíram impunes por vários e vários crimes que cometeram. Como eu não vou crer em Deus? Que um dia toda injustiça será desfeita. E que todos aqueles que decidiram praticar o mal serão punidos. Pois ninguém pode escapar do juízo de toda a terra. Podem escapar dos juízes deste mundo, que são corruptos, muitos deles, que são comprados por meio do dinheiro. Mas do juiz de toda a terra não. O dono de todo o ouro e toda a prata não. Ninguém pode passar desapercebido diante dele. Então, quando eu confio em Deus, esta fé, a fé traz esperança para que algo mude. Esperança, confiança em Deus que as coisas podem mudar. Como diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, não é? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Quando nós confiamos em Deus, nós temos fé, esperança de que algo pode mudar. Casamentos destruídos, falidos, podem ser transformados para a glória de Deus. Pessoas que viviam aprisionadas em seus vícios, numa vida infeliz, medíocre, desgraçada, mas que por meio da pregação do Evangelho, por meio do Espírito de Deus agindo e operando na vida delas, tiveram as suas vidas transformadas e hoje vivem para a glória de Deus. Ora, fé, esperança, que as coisas podem mudar. Fé para que possamos suportar as enormidades da vida, as adversidades, as angústias, as aflições. Ou seja, nos dá força, nos renova, nos revigora, para aguentarmos mais uma semana, em meio a inúmeras tribulações, lutas que todos nós enfrentamos. E fé de que este mundo vai passar. Quando nós confiamos em Deus, este é o maior cenário. Porque afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de toda a terra. Se a sua esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, 70, 100 anos, você é o mais infeliz de toda a terra. Nós cristãos vislumbramos a eternidade. Nós cristãos não vemos o momento de estarmos com Cristo e passarmos a eternidade conhecendo a Deus. Porque nós temos a certeza, assim como João diz em Apocalipse, que vai chegar um momento que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver mais sofrimento, angústia e tribulação que nós vemos aqui. Porque o nosso Deus, estaremos com Ele. A fé de que tudo isso vai passar.
que as injustiças serão desfeitas e que a bondade será recompensada. Todos aqueles que continuaram vivendo as suas vidas de maneira impenitente, longe do Senhor, terão e colherão o resultado destas vidas. Ou seja, nenhuma injustiça passará sem a disciplina e sem a punição. Então a confiança, quando nós confiamos em Deus, primeiro ela vai gerar gratidão em nós. Se você confia em Deus, você vai ter um coração grato a Ele. Por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem operado na sua vida, de onde Deus te tirou. Todos nós aqui poderíamos testemunhar de onde Deus nos tirou. Ah, pastor, mas eu não vivi aquela vida podre e depravada. Mas sem Deus, meu irmão, a sua vida era uma desgraça, infeliz. Uma vida sem sentido, sem propósito. Talvez você não mergulhou como o outro, que foi profundo nas drogas, viveu uma vida perdida, mas tanto um quanto o outro precisam da graça de Deus. E se foram resgatados pelo Senhor, devem ter motivos de sobra para agradecer a Deus. Davi está falando da bondade de Deus. Como ele diz no verso 19, né? Como é grande a tua bondade. Como em meio aos sofrimentos desta vida, ele vai dizer, Senhor, tu és bom. Tu és misericordioso. Tu és gracioso. Sabe quem que diz isso? Em meio a inúmeros sofrimentos? Em meio a inúmeras dores e angústias que enfrenta? Só aquele que diz, Senhor, a culpa é minha. Só aquele que reconhece os seus pecados. Só aquele que reconhece os seus pecados. Ele vai dizer em qualquer situação, Deus, tu és bom. O Senhor é bom. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Segundo, segunda coisa que a confiança gera em nós é a alegria. Onde nós somos renovados, fortalecidos, revigorados pelo Senhor. Da fé em Deus, que se manifesta em meio a essa humildade. Um coração contrito e quebrantado diante de Deus, que ali se enche de alegria, de gratidão a Deus, que exalte o nome do Senhor. E ele, para encerrar, ele diz no verso 23, amai o Senhor, todos vós, os seus santos. É isso que ele está dizendo. Amai o Senhor, todos vós, os seus santos. Ou seja, exaltem ao nome do Senhor, amem a Deus, busquem o Senhor. E ele termina de forma maravilhosa no verso 24, dizendo, sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperais no Senhor. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Este mundo caído, injusto, que nós vivemos. Portanto, a única coisa incorruptível que ninguém pode tirar de você é o Senhor. Isso ninguém pode arrancar de nós. Eles podem arrancar a nossa liberdade, podem arrancar inclusive a nossa vida, mas eles não podem arrancar a nossa fé em Deus. Isso é algo incorruptível. O que Davi está dizendo é, enquanto vocês não chegam à casa de vocês, porque aqui nós somos peregrinos, nós sempre almejamos a volta para casa. Aqui, enquanto Deus nos permitir, nos conceder vida, faremos o melhor para a glória dEle, para que Ele seja exaltado. Mas nós vislumbramos a eternidade. E Davi está dizendo, enquanto vocês não chegam à casa de vocês, resistam. Sede fortes e corajosos, todos vós que esperai no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.